Me diz a verdade, a grande tribulação te chama atenção ou não chama? A grande tribulação é um tema complexo ou não é? Bom, e caso você não me conheça, eu sou o Marcelo e seja muito bem-vindo ao canal Aleph Tav. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que existem basicamente três doutrinas acerca do arrebatamento. Existem alguns que são pré-tribulacionistas, outros que são mid-tribulacionistas e outros que são pós-tribulacionistas. Mas no vídeo de hoje eu quero falar exatamente, especificamente sobre a origem da doutrina do pré-tribulacionismo. É isso mesmo. Coloca aqui nos comentários o que você é. Você é pré? Você é mid? Você é pós? E se você caiu aqui de paraquedas e não sabe o que significa esses termos, deixa eu te explicar aqui rapidinho. Na Bíblia nós sabemos que vai existir uma grande tribulação. E o que vem a ser então a doutrina da pré-tribulação? A pré-tribulação, ela ensina que a igreja será arrebatada antes do período da grande tribulação. Os mid-tribulacionistas, eles defendem que a igreja ela será arrebatada no meio do período da grande tribulação. E os pós-tribulacionistas, eles defendem que a igreja será arrebatada após o período da grande tribulação. Então está aqui o significado aqui dessas três linhas de pensamento, dessas três doutrinas: pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. São as três linhas aqui defendidas no estudo que se refere ao período da grande tribulação. Mas como prometido, nós vamos falar aqui sobre a origem da doutrina da pré-tribulação. E se esse vídeo já tem sido útil para você até aqui, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo. Então vamos aqui falar sobre a origem da pré-tribulação. Bom, a pré-tribulação, como eu falei, é uma doutrina que defende que a igreja ela será arrebatada antes do início do período de 7 anos, conhecido como período da grande tribulação. Então, os pré-tribulacionistas, eles defendem que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Agora, de onde veio isso? De onde surgiu essa doutrina? De onde surgiu essa ideia? E é isso que eu vou falar a partir de agora. No ano de 1830, século XIX, exatamente, no ano de 1830, no século XIX, uma menina de apenas 15 anos de idade que frequentava a igreja dirigida por Irving, conhecida também como a seita Irvingita ou Irvingita, que era nada mais nada menos do que a Igreja Católica Apostólica. Essa menina de apenas 15 anos, ela vai ter uma visão. E qual é essa visão que ela vai ter? Ela vai ter uma visão de que uma parte da igreja ela vai ser separada, de que uma parte dos cristãos, de que uma parte seleta dos cristãos serão levados, serão
arrebatados. E até aí não existia ainda essa doutrina. O tempo começa a passar, surge uma nova personagem histórica chamada John Nelson Darby. E o que essa pessoa ela vai fazer? Ela vai começar a estudar a palavra do Eterno, vai começar a estudar escatologia. E ele começa a criar, a desenvolver as seguintes teses. Ele começa a pegar a ideia primeira de Marcião. Se você não sabe, eu vou deixar passando um card aqui em cima, você pode depois estar assistindo qual era a ideia de Marcião. E ele vai pegar essa ideia dizendo que hoje a igreja não vive, ele cria o dispensacionalismo, divide os períodos da história em dispensações e vai dizer que não existe, que em Cristo a lei foi abolida, porém o próprio Cristo vai dizer que eu não vim abolir, abrogar a lei. Mas ele vai dizer que a lei foi abolida em Cristo e que agora a igreja vive no período da graça. Começa então a surgir o dispensacionalismo. Começa então a surgir a ideia de diferença, de divisão entre lei e graça, sendo que sempre ambos trabalharam juntos. Desde lá do início, Deus teve graça de Adão, teve graça de Caim, e falou para Caim, o pecado jaz à porta. Teve graça de Noé. Então, lei e graça no decorrer da história sempre andaram lado a lado. Mas esse homem, John Nelson Darby, ele vai dizer que a igreja vive no período da graça, enquanto que os judeus vivem a lei. Então existe uma diferença entre igreja e judeus. Igreja vive pela graça, judeus vive pela fé. E no período da grande tribulação, a graça de Deus ela será retirada. A graça de Deus será retirada e nesse período voltará o período da lei. E ele começa então a criar as suas teses. Se na grande tribulação não haverá graça, mas voltará o período da lei para depois do período da lei voltar o período da graça, então a igreja ela não pode passar pelo período da lei, porque a igreja faz parte da graça e não da lei. E com base nisso, ele vai pegar então a visão dessa mulher, dessa menina, Margaret MacDonald, de 15 anos. Ele pega a visão dessa mulher que dizia que uma parte da igreja seria levada, seria arrebatada antes da grande tribulação. Ele faz uma adaptação por entender que a visão dela estava errada, estava incompleta, e ele faz uma adaptação e diz: não vai ser uma parte da igreja, não vai ser escolher um grupo será levado e outro será deixado para ser levado depois, como se não coubesse espaço para levar a todos juntos. E o que Darby ele vai dizer? Ele vai trocar a visão de Margaret MacDonald e vai dizer: não serão alguns, será toda a igreja fiel que será levada. Para quê? Para não passarem pelo período da grande tribulação. Por qual motivo? Porque na grande tribulação voltará o período da lei. Então, com base nisso, a igreja não pode passar pela grande tribulação. Então, ela será arrebatada antes da grande tribulação. Então, Darwin, ele vai criar essa doutrina, mas até aí a doutrina ainda era muito fraca. Até aí, a doutrina do pré-tribulacionismo ela não tinha força, ela não conseguia ser difundida
até que um homem chamado Cyrus Scofield, ele vai escrever uma Bíblia, que é uma Bíblia até hoje muito conhecida, muito utilizada, muito famosa. E nessa Bíblia, a Bíblia de Scofield, ele vai colocar como estudo a doutrina do pré-tribulacionismo. Então, essa doutrina do pré-tribulacionismo, ela começa a ser difundida, inclusive, Charles Spurgeon, um grande teólogo cristão, ele foi contra essa ideia. Porém, essa ideia se difundiu e hoje várias igrejas estão aí, adotaram a doutrina da pré-tribulação. Então, a doutrina da pré-tribulação, ela teve origem no ano de 1830 por uma menina chamada Margaret MacDonald, que teve uma visão, né? E ela fazia parte da seita Irvingita, porque era de uma igreja dirigida por Edward Irving. Então, por isso, de uma seita Irvingita, da Igreja Católica Apostólica. Depois desse período do ano de 1830, a doutrina do pré-tribulacionismo aparece e começa a ser difundida. Essa é a história da origem do pré-tribulacionismo. E se você gostou dessa história, então se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo. Que o Eterno possa estar abençoando a tua vida. Shalom, shalom, ulechitraot.